O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. A decisão se refere à primeira reportagem sobre o cheque de R$10 mil encontrado na conta de Lula. O ministro Garcia Vieira, relator do processo, lembra que a Rede Bandeirantes procurou Lula antes e depois da reportagem para que apresentasse documentos e provas, o que tornaria desnecessário o recurso à Justiça Eleitoral. A decisão aceitou o argumento da Rede Bandeirantes de que a defesa seja feita pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva e se restrinja aos fatos tratados na reportagem. Segundo o tribunal, Lula tem 48 horas para usar o direito de resposta. O Jornal da Band fez outra tentativa de esclarecer como um cheque de R$10 mil surgiu na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. O cheque, segundo Lula, é resultado da venda de um automóvel Ômega ao compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira. Nós percorremos o caminho do carro, esse Ômega aí, desde que saiu da GM até a atual proprietária, advogada Janete Correia, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na reconstituição das transações com o carro ao longo de 9 meses, percebe-se que Roberto Teixeira não aparece em nenhum momento como o dono do Ômega. A GM fabricou o Ômega e vendeu a Baralt, uma revendedora autorizada de São Bernardo do Campo, que faliu. Em abril de 95, a Baralt vendeu o carro a Lula. Segundo Lula, 2 meses depois, ele vendeu o carro ao compadre Roberto Teixeira, em 4 prestações de R$10 mil cada. Uma delas teria sido paga com esse cheque de Sérgio Lorenzoni, irmão do construtor do prédio em que Lula vai morar. Não se conhece uma prova da venda do carro de Lula a Roberto Teixeira. O que se sabe é que, de Lula, o Ômega foi para Fábio Zoccolo, dono de uma revenda também de São Bernardo e que também faliu. Em dezembro de 95, a loja de Zoccolo entregou o carro ao italiano Piero Mucci, um corretor de seguros de São Paulo, que publicou o anúncio de venda do Ômega nos classificados do jornal O Estado de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 96. Nesse anúncio, ele disse que o carro tinha um único dono, e não 2, como seria o caso se ele tivesse sido usado por Roberto Teixeira também. Uma semana depois, Nucci vendeu o Ômega ao advogado Milton de Abreu Machado, dono da empresa Express Factoring, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Factoring não existe mais. Fechou. Machado ficou 9 meses com o carro. Depois entregou o Ômega a uma revendedora, a Elite Car, também de Ribeirão. A Elite Car vendeu o carro à advogada Janete Correia, de Ribeirão, atual proprietária. Ela está com o Ômega há 2 anos. Até agora, o Jornal da Band não conseguiu encontrar o nome de Roberto Teixeira em nenhuma das 7 transações com o Ômega.